Pai, nós estamos diante de Ti hoje para bendizer-te, para apreciar-te, para buscar o Teu conselho, para que Tu possas abençoar a igreja com o entendimento de que o Messias está vindo. Pai, abra os corações deles para que eles possam escolher a justiça e a santidade e que eles possam ver o glorioso reino de Deus. No poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vocês podem sentar na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. What a mighty day here today again. Que dia poderoso aqui novamente. Thank you, my daughter, Dr. Coet. Obrigada, minha filha, doutora Coet. Muito obrigado. Os aleijados ainda estão andando. Obrigado por trazê-los, doutora Coet, minha filha. If there's anything I need to repent, let me know. Se tem algo da qual preciso me arrepender, me faça saber. Aleluia. Sim, podemos conversar. Muito obrigado. Todos encontrem um lugar para sentar para que possamos começar. Aleluia. Então ontem nós estivemos aqui até bem tarde. Eu apenas peço aos bispos que me deem tempo, por favor. Deem-me tempo, deixe-me entregar a mensagem do Senhor. Por favor, recebam a mensagem. Todos, simplesmente deixe-me entregar a mensagem do Senhor. Eu não tenho tempo, o meu tempo já acabou, certo? Aleluia. Aleluia. Os bispos do Quênia. The ones that always act up, Please. Por favor. Aleluia. Aleluia. So, this is a tremendous time. Então, este é um tempo tremendo. Enquanto vocês tomam seus assentos, este é um tempo muito abençoado na história da igreja, porque neste tempo o Senhor está falando diretamente com a igreja. E Ele está instruindo a igreja na justiça do Senhor. Ele está pedindo para a igreja para se preparar para a tremenda visitação da vinda do Messias. Enquanto eu estou falando, eu estou olhando para vocês. Por favor, encontrem os assentos e sentem-se. Vocês que estão procurando assentos, eu estou esperando por vocês em nome de Jesus. Então, a igreja está posicionada no limiar da eternidade e, neste tempo, ela está recebendo instruções diretas a respeito da vinda do Messias. Então, nesta instrução, nesta mensagem que o Senhor está dando para a igreja, o Senhor tem enfatizado a justiça, santidade, retidão diante de Deus. O Senhor tem falado a respeito de reverência, da restauração da reverência, para que a reverência seja restaurada na igreja. O temor de Deus, porque o Messias está vindo. Agora, ontem nós vimos uma tremenda conversa na qual o Senhor Jeová Ele falou a respeito da condição da igreja. E ao falar a respeito da condição da igreja, a igreja está em um lugar, e eu li a respeito do livro de 2 Samuel 9, de 1 a 13. Make sure you get your seats. I'm waiting, blessed saints. I bless you in the name of Jesus.
Certifiquem-se de que vocês encontrem os seus lugares. Abençoados santos, em nome de Jesus. Hoje está muito lotado aqui. Então, por favor, ajudem as pessoas a encontrar onde sentar, pouco a pouco. E os obreiros também precisam se sentar, e então nós vamos continuar. Aleluia. E então, ontem eu li no livro de 2 Samuel, capítulo 9, onde aconteceu uma visitação do rei. Mas antes de eu fazer isto, eu passei um longo tempo ontem levantando o alerta a respeito da vinda do Messias. E ele disse, como ladrão. E ele disse, a porta vai fechar. Então, estes são algumas das ênfases que nós falamos na primeira parte, quando ele disse que guarde as suas vestes. Bem-aventurados aqueles que se mantêm vestidos com as vestes de justiça, para que eles não sejam vergonhosamente expostos naquele momento. E é aí onde o Senhor levantou um alerta, uma advertência para a igreja, de que o dia está vindo, quando as minhas palavras se cumprirão. Muitas das minhas palavras já se cumpriram. E todas essas palavras têm sido uma base, uma construção para um cumprimento maior. Todas as profecias que vocês veem que se cumpriram. Os profetas do Senhor estão pedindo que eles mantenham o som exatamente como está. Então, povo abençoado, como eu disse, todas as profecias que se cumpriram, os terremotos que são os sinais do início das dores de parto, o primeiro tsunami asiático, o terremoto do Haiti, todas as profecias, qualquer que seja, até mesmo os aleijados andarem quando eu dou a profecia, e então acontece. E eu disse que todas estas profecias, elas estão conduzindo, elas estão construindo um maior cumprimento. O cumprimento da mega profecia. O dia da vinda do Messias. E ele está dizendo que aquele dia é a razão pela qual você se tornou um cristão. É a razão pela qual você se tornou nascido de novo. E um seguidor de Cristo. Tornou-se batizado. E este também é o dia pelo qual o Espírito Santo foi liberado. E ele disse que a Bíblia foi escrita especificamente para este dia. Então o Senhor está falando em termos muito poderosos agora a respeito da preparação. E isto para mim é uma grande disposição de amor. Porque o dia a respeito do qual nós estamos falando deveria ser um dia escondido, um dia que viria como ladrão. É algo escondido, é escondido. Ele é escondido pelo oculto conselho da sabedoria de Deus dentro das altas recâmaras da sabedoria no céu.
Prepare. I think that is added grace. Dentro deste fator escondido, ele vem e diz: prepare-se, prepare-se. Então, isto é graça acrescentada. Esta é uma graça extraordinária que está sendo estendida para a igreja. É por isso que agora, enquanto falamos como igreja, até mesmo nas nações da terra, não há um tempo melhor para ser um cristão nascido de novo do que agora. Porque ele está dizendo que neste tempo o Senhor está exalando e estabelecendo a autoridade da cruz e do sangue de Jesus. E ele veio muito claramente. Até mesmo hoje aqui eu andei com alguns aleijados que foram que a doutora Coete apresentou lá na porta, que eram totalmente aleijados, se arrastando no chão, se empurrando com suas mãos. Aleijados como Marion Shelanat, e tem um outro lá com uma caneta na boca que eu estou vendo lá. Muito obrigado mesmo. Então, desta forma, o Senhor está dizendo que a religião da cruz, ele está dizendo que a religião da cruz é a única verdadeira religião agora na terra, que te dá esperança além dos túmulos. Então, é por isso que não há um tempo maior para ser nascido de novo. Porque agora a vinda do Messias tornou-se uma realidade. Vocês estão vendo os preparativos e os eventos que antecedem a vinda. E agora? Então foi ontem, dentro do contexto daquele alerta, quando o Senhor me enviou aqui para alertar vocês que será como ladrão e que a porta vai fechar. Como ladrão e a porta vai fechar. E ele está dizendo que neste tempo a porta está aberta. Então vamos ter certeza de que vocês entrem na eternidade que está preparada para vocês. Então, naquela conversa, eu quero resumir um pouco para aqueles que não estavam aqui ontem. O Senhor falou muito claramente quando ele disse, ao definir a condição da igreja agora, ele disse que houve uma visitação do rei. E tudo foi um pouco escondido dentro daquela conversa de ontem, mas agora está abrindo, porque ele disse que o rei Davi, quando ele foi finalmente entronizado de acordo com a profecia que o Senhor deu, e o rei Davi agora estava sentado no trono de Davi. E não há um momento mais lindo do que este, imaginar que o rei Davi está sentado no trono de Davi. E então,
And so King David was sitting on the throne of David. Então o rei Davi estava sentado no trono de Davi. He made some pronouncements. E naquele lugar ele fez alguns pronunciamentos. E eu disse: foi um tempo muito especial através do qual Israel passou. Porque naquele tempo havia já um rei. Mas o rei não obedeceu às instruções do Senhor. Então o Senhor unge um outro rei. Então era como dois reinos dentro de Israel. Então havia um conflito inevitável que iria se levantar. Então você vê que o Senhor agora iria tentar trazer Davi para o trono de Davi. E nós sabemos que o trono de Davi é um trono muito central no reino do Deus Todo-Poderoso. Porque quando o rei vem, o maior filho de Davi, o Messias, ele vai reinar no trono de Davi. Então este foi o tipo de conversa naquele tempo. E nós vemos que em alguns atos, alguns acontecimentos que foi por desígnio. Então agora Davi tem acesso ao trono. E Jonatas, o príncipe herdeiro da coroa, o filho de Saul. Jonatas, assim como quando duas famílias estão se visitando, então você vê uma criança, pega a criança da outra família e fala: vem, eu vou te mostrar o que meu pai comprou para mim. Então foi desta forma que Jonatas e Davi se tornaram amigos. Então, de qualquer forma, naquela condição, então nós vimos muito claramente que houve um ato profético que o Senhor estava fazendo por desígnio. A profecia que ele estava dando por desígnio. Quando agora Jonatas, o príncipe herdeiro da coroa, em hebraico nós chamamos Jonatan. Então Jonatas, o príncipe herdeiro da coroa, ele pega o manto do príncipe herdeiro. Então lembrem-se que o ofício, a função do príncipe herdeiro é uma função específica por si mesma. Então o príncipe herdeiro, ele tem uma posição, é uma função. Is heir apparent, the one that is waiting for the throne. That office is a position by its own within the throne. O rei tem um filho e este filho, ele está aguardando herdar esta coroa. Então ele tem uma posição específica neste trono, é uma posição. E então há um paramento, há uma veste que acompanha esta função. Então, era isto que estava acontecendo lá. Que agora Jonatas, ele pega as vestes do príncipe herdeiro, mais o seu próprio cinto. E eu entendo que estes cintos eram cintos largos de couro e as vestes eram longas.
and so forth. And then there's a shield and a sword, and there must be a sheath of a sword, a sheath where you take the sword and E push it. eram vestes longas, mais longas de um lado. E então havia um escudo e uma espada, e também tinha que ter uma bainha para você colocar a espada, e então puxar a espada. Então isso é o que estava acontecendo lá. He gives him that dressing, Ele dá para Davi estas vestes, the belt, e o cinto, the sword, e a espada, and the bow. e o arco. So in so doing, Então, ao fazer isto, now, agora, este pastorzinho, este menino pastor, even by the time o his ruivo enferrujado, tempo em que o seu pai, the prophet came to find who is the king here. no tempo quando o profeta veio para descobrir quem era o rei His aqui, father even kept him away. o seu pai até mesmo o manteve fora. Looked at him with your human eyes, he did not make up your king material. Porque se você olhasse para ele com seus olhos humanos, você não diria que ele era feito de um material para ser um rei. E He was então, kept away. He brought those that were sharp, those who had shaped smooth. I mean, I don't know the arrangement, but those who were, good present. então ele ficou de fora e ele trouxe aqueles que tinham uma aparência melhor, que poderiam mais ser aptos para ser rei. And then you see that the Lord looketh not as men look, Então você vê que o Senhor não vê como o homem vê. but men look on the outward. The Lord looks from the inside. He looks at the heart. O homem vê o exterior, mas Deus olha o interior. Deus vê o So coração. this is the kind of situation that was accruing there. Então este é o tipo de situação que estava acontecendo lá. Our journey to define the position of the church. Na nossa jornada para definir a posição da igreja, Very clearly. então você vê muito claramente That now this rusty boy, que agora este menino enferrujado, ruivo, given this regalia, given this official dressing of the crown prince, ele recebe estas vestes oficiais do príncipe herdeiro. into the palace, into the courts. Então ele agora vai para dentro do palácio, para dentro da corte do palácio. Onde está o rei, onde está a coroa? Look at this now, what was concealed yesterday. Olhe isso agora, o que foi escondido By ontem, design, por desígnio, he walks in ele entra and stands before the king. e fica diante do rei. And when he stands before the king, E quando ele fica diante do you rei, now don't see a rusty rubo, você não vê mais esta coisa a rusty enferrujada, ruby, um ruivo enferrujado, rústico, all the time. que está no campo o tempo inteiro. But when the king looks at him, now he looks like Jonathan. Então, quando o rei olha para ele, o rei vê ele como He Jonatas. looks like the one who is going to inherit the crown. Ele já se parece com aquele que iria herdar a coroa. Look at that prophecy the Lord was putting there. Olha esta profecia que o Senhor estava colocando lá. And eventually he took the throne. E eventualmente, sim, ele assumiu o Because the grace trono. of God was with him. Porque a graça de Deus estava com ele. But now what happens is this. Então, o que agora acontece é isto. In that time, Naquele tempo, when one king is deposed, quando um rei era deposto, and for the case of Jonathan and his father, Jonathan and Saul, para o caso de Jonatas e seu pai, para este caso de for Jonatas the e case Saul, of Jonathan and the father, neste caso de Jonatas e o seu pai, it was not really that deposed, it was just an act of God himself. não foi, na verdade, uma deposição, foi um ato do Because próprio at the time when there is Deus. a war, the king had to lead the front line, the battle. Porque naquele tempo, quando havia uma guerra, o rei tinha que assumir a frente de batalha. So, in that battle, E então, naquela the batalha, battle heated up, it became very tight battle. Many Israelites were felled. e quando aquela batalha ia ficando cada vez mais forte, quando ela chegava no fogo, muitos israelitas The caíam. enemy moved so close to the inner quadrant where the king was commanding the troops. The enemy moved very, very close, and there was a E heated então, quando o firefight. inimigo chegava muito perto do lugar onde o rei estava comandando as tropas, então nesta hora a batalha ficava muito The acirrada. enemy wanted to capture the king. Normally they want Porque to o capture the inimigo king. queria capturar o rei. Normalmente ele queria capturar o rei. And so in the process, Então, no processo, when the king realized that he was going to be taken hostage, to be quando o
rei percebia que ele iria ser capturado, ia ser preso e levado embora e ser morto, ele pedia para os seus servos, aqueles que os protegiam, para matá-lo. Mas eles se recusaram. Eles disseram, como que nós podemos fazer uma coisa como essa? Ele disse, não, eu não quero que este povo me capture e então nos calunie. Mas quando eles se recusaram, então ele decidiu espetar a sua lança em algum lugar, então ele correu contra ela e cometeu suicídio. E naquele tempo ele perdeu 3 dos seus filhos e todas as forças que o cercavam. Então este era o caso agora. Então vem o filho agora, o filho de Jonatas. Então, por que é que Davi estava reinando? Já estava há 10 anos reinando. Então agora Davi é tocado, ele é impelido, ele é tocado, ele se lembra. Ele se lembra de algumas pessoas que tinham sido boas para ele na sua vida. E então ele diz, aquilo que nós vimos no primeiro versículo de 2 Samuel, capítulo 9, então ele diz, ainda sobrou alguém da casa de Saul para que eu possa demonstrar para ele graça e bondade. Então você vê, Davi está sentado no trono de Davi e está dizendo essas palavras tão poderosas. Então aqueles que serviam no trono disseram que havia um servo da casa de Saul que estava ainda vivo e estava dirigindo as propriedades. O nome dele é Ziba. Então eles o chamavam Ziba. Então ele é chamado até o trono. E então Ziba, o rei pergunta para ele, você é Ziba? E ele diz, sim, meu senhor, teu servo, eu sou Ziba. Então ele pergunta a ele, Ziba, há alguém, sobrou alguém da casa de Saul para que eu possa demonstrar a ele bondade por causa da aliança que eu tive com Jonatas. E ele diz, sim, há alguém. É o filho dele, mas ele é aleijado. Ele está na casa de Maquir, o filho de Amiel. E eles estão lá em Lodebar. Então o rei disse, vai lá e traga-o aqui. Então finalmente eles trouxeram Mefibosete, o filho de Jonatas. E eu disse, quando ele chegou, e o rei disse, não tema, não precisa ter medo, porque eu demonstrarei bondade para com você. E por que é que ele está demonstrando bondade? Por causa da aliança que eu tive com seu pai, Jonatas. Sim, vamos nos mover rapidamente. Então, por causa daquela aliança, e então agora, o que é interessante lá é que ele diz, tu comerás pão, tu comerás pão na minha mesa
continuamente. And then we saw very well Então nós vimos muito bem what the bread meant. o que é que significava So o if you pão. read Isaiah chapter 9, 1-7, Então, se você ler Isaías capítulo 9, de 1 a 7, então ele diz o seguinte, Isaiah 9, Isaías says, 9, nevertheless, ele diz, entretanto, there will be no more gloom não haverá mais for those who were obscuridade in distress. para aqueles que estavam In the past, aflitos. he humbled the land of Zebulun No passado, ele desprezou a terra de and the land of Zebulon Naphtali. e a terra de Naphtali. But in the future, he will honor the Galilee of the Gentiles Mas no futuro, ele honrará a Galileia dos gentios, by the way of the sea along the Jordan. o caminho do mar além do He Jordão. says the people walking in the darkness Ele disse, o povo que andava em have trevas seen a great light. viu uma grande Those luz, living in the land of the shadow of death, e aqueles que habitavam na região da sombra e da morte, a luz resplandeceu para eles. Isto é o que ele he's está saying that dizendo. the light of God is here. Ele está dizendo que a luz de Deus está And the aqui people are there. e o povo está lá. And between them, E entre eles there is this dark, there's this death here. há esta morte aqui. Entre a luz e o povo há And morte. so when the light is coming, Então, quando a luz está vindo, instead it is the shadow that is falling on them. então é a sombra da morte que está caindo So the sobre people eles. living in the valley of the shadow of death, Então o povo está vivendo no vale da sombra da morte. it says, Ele diz, in the land of the shadow of death, na região da sombra da morte, a light has dawned. a luz resplandeceu. You have enlightened the nation and increased the joy. Tens multiplicado este povo e a alegria deles aumentaste. They rejoice before you, Eles se alegram diante de as ti, people rejoice at the harvest, as men rejoice. como as pessoas se alegram na ceifa, As men rejoice when dividing plunder. quando os homens exultam quando repartem os despojos. For as in the days of the Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdened them. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os So the ombros bar across no their dia dos shoulders, the medianitas. rod of their oppressor. This is the tremendous work that this messenger, the Messiah, would do to break the yoke of bondage. Esta é a tremenda obra que este mensageiro, o Messias, iria fazer. Ia quebrar o jugo que pesava sobre eles, o cetro do opressor. Every warrior's boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas. Will be fuel for the fire. Será combustível para o fogo. For unto us a child is born, Porque um menino nos nasceu, to us a son is given. filho se nos The deu. government will be on his shoulder, O governo estará sobre os seus and he ombros will be called Wonderful Counselor, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Everlasting Father, Pai da Eternidade, Prince of Peace. Príncipe da Of the paz, increase of his government, para que no aumento do seu governo venha a paz. A paz he sem will fim. reign on David's throne, Ele reinará sobre o trono de Davi and over his kingdom, e sobre o seu reino, establishing it and upholding it estabelecendo-o e with justice firmando-o and righteousness com justiça e from juízo, that time on and forever. desde agora e para The zeal of the sempre. Lord Almighty will accomplish all this. O zelo do Senhor dos Exércitos fará So isto. David is sitting on the throne of David, Então Davi está sentado no trono de and Davi he's talking to Mephibosheth. e ele está falando com And we Mefibosete. all know what happened to Mephibosheth. E todos nós sabemos o que aconteceu com As the nuns Mefibosete. grabbed him, tried to run with him.
Quando a ama dele tentou agarrá-lo e fugir com ele, ele escorregou dos braços delas e caiu sobre as suas pernas e ficou aleijado permanentemente. He is in Lodebar. He is supposed to have been the crown prince when you go to the lineage of Saul, but he is in Lodebar. Mas ele está em Lodebar, enquanto que ele deveria ter sido o príncipe herdeiro da coroa da linhagem de Saul. Então ele é trazido por Ziba. E diante do rei, vindo deste lugar de escassez, desolação espiritual. Então agora o rei, a visitação do rei, o rei está dizendo, eu quero ver a igreja lá, a visitação do rei. E isto é o que o rei diz para ele. Ele diz, não tema, eu demonstrarei bondade para com você. Então ele diz para ele, que tu comerás pão à minha mesa. Este agora é o rei falando. Tu comerás pão. Ele está sentado neste trono aqui que nós acabamos de ler em Isaías. E ele diz, tu comerás pão na mesa do rei, na minha mesa, continuamente. O que significa que não há fim para este pão. E naquele tempo, sempre havia escassez de pão, sempre, o tempo inteiro. Havia escassez de pão na terra aqui. Se eu tivesse tempo, eu teria lido para vocês Levítico 26, 26, onde ele diz, por causa desta fome, desta escassez, It says that 10 women will dole bread. They will bake bread in one oven, and you cannot do that to a Jewish woman. Ele diz que 10 mulheres vão assar pão em um único forno, e você não pode fazer isso como uma mulher judia. Elas irão assar pão em um único forno. And you know the Jewish woman is baking the early bread in the morning for the lunch time, for the dinner, for Shabbat, special bread, special ceremonies, Hanukkah, whichever. Each feast comes with its own baking. E vocês sabem que a mulher judia, ela está assando pão de manhã para a família, na hora do almoço, na hora de jantar, em todas as festas. Em cada festa judaica, elas têm um tipo especial de assar o pão. Então você não pode bagunçá-la fazendo com que ela divida o seu forno com 10 pessoas. Isto significa que haverá escassez. Mas sempre houve escassez, e é por isso que quando esta escassez apareceu no Jardim do Éden, então você vê Gênesis 14, onde Melquisedeque agora chega com pão. É deste pão que nós estamos falando. E nós vemos muito claramente. E ele está dando este pão para Abraão e dizendo, este é o pão da vida. E ele diz, este é o meu corpo que é dado por você. Eu sou o verdadeiro pão que veio do céu. Se vocês tiverem tempo para ler o livro de João, capítulo 6, do 48 ao 51, todas estas escrituras estão lá. O pão da vida. Então o rei está sentado neste trono e ele está dizendo que tu comerás pão. Pão. Tu comerás pão na minha mesa continuamente. Esta é uma tremenda declaração para a igreja. E ele diz
que naquela mesa, if you look at that table in the book of Revelation chapter 19 verse 9, se você olhar para esta mesa no livro do Apocalipse 19, versículo 9, então você vai entender o que ele quis dizer. Revelation 19 verse 9 it says, Apocalipse 19, versículo 9, ele when he diz: celebrates the entry of the church in Revelation 9, 6 to 9, enquanto ele está celebrando a entrada da igreja em Apocalipse 19, de 6 a 9, very good. Muito bom. And then he says the following verse 9, he says, the angel said to me, e então no versículo 9 ele diz: e então o anjo me disse, escreva, blessed are those who are invited into the wedding supper of the Lamb. bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. E ele acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Now you Deus. understand at what table Mephibosheth was being invited to eat bread continually. Então agora vocês entendem para qual mesa Mefibosete foi convidado para comer pão continuamente. E eu disse: In that demonstration of grace and mercy, salvation, rescue, que nesta demonstração de graça, misericórdia, salvação, resgate, ele disse: the king, o rei, a visitation of the king, a visitação do rei, sitting on the throne of David, sentado no trono de Davi, the government on his shoulders, o governo sobre os seus he shall ombros, establish it with righteousness and justice. estabelecido com justiça e juízo, a partir daquele trono. E ele diz: Thou shalt eat bread eternally. tu comerás pão eternamente. And that bread now we have understood E este pão agora nós is the entendemos, salvation of the Christian faith. é a salvação da fé cristã, It is the salvation of the cross. é a salvação da cruz. Because bread at that time, as I said, was life. O Bread pão was naquele life, the tempo life era sustainer. vida, o pão da vida, o sustentador da vida, para a sobrevivência, para você sobreviver na But vida. now we see that this is the bread for life. E agora nós vemos que este é o pão da vida. And so he's saying so Então ele está dizendo as an isso invitation to the dinner, como um convite para o the jantar, wedding supper. da ceia das And I bodas. say this is what the implication of that scripture is. Então eu disse que essa é a implicação daquela escritura. Ele disse That David the king que Davi, o rei, was essentially demonstrating estava essencialmente demonstrando the kindness of God to the lost. a bondade de Deus para com os Because perdidos. remember, he was Mephibosheth. He was living all the way in Lodebar, in the house of Machir, the Porque son of lembrem-se Amiel. que In Lodebar. Mefibosete estava lá longe em Lodebar, na casa de Maquir. The kindness of God A bondade de to Deus the lost. para com os He was perdidos. demonstrating Ele estava the demonstrando goodness of God to the lost. a bondade de Deus para com os perdidos. Ele estava The demonstrando rescue of God to the lost. o resgate de Deus para com os perdidos. He was demonstrating Ele estava demonstrando the blessedness of God to the lost. a bênção de Deus para com os The perdidos. salvation of God to the lost. A salvação de Deus para os perdidos. A graça de Deus para os The perdidos. mercy of God to the A lost. misericórdia de Deus para os perdidos. And I terminated it by saying E eu terminei dizendo that essentially was demonstrating that Christ Jesus the Messiah came to seek and save the lost. que Cristo Jesus, o Messias, veio para buscar e salvar os perdidos. That is what we heard here. It's the conversation we had here. Esta é a conversa que nós tivemos aqui ontem. And I said, if E he eu came disse to seek and save the lost, que se ele veio para buscar e salvar os perdidos, then let's look at this now. então vamos olhar isso agora. That means it is he that is speaking at the throne. Então significa que é ele que está falando naquele The greatest trono, son of David. o maior filho de Davi. And remember, the Lord took me to Israel at the exact throne position. E lembre-se que o Senhor me levou a Israel na posição exata do trono. This way it will be established again for the Messiah to reign. It will become the throne of God reigning on the earth. É exatamente aqui onde estava o trono de Davi, que será estabelecido novamente na terra para o Messias reinar, e será o trono de Deus reinando sobre a terra. And they gave me the harp, and I played the harp of David before the Lord. The
the right hand of God. God the E Father ele was on me this deu side. a harpa His e right eu hand gave me toquei the a harpa de Davi The right hand, he gave me diante the do harp. Senhor. And he said, "This A is the mão original direita harp." de Deus, que ele estava desse lado, e a mão direita deu a harpa e ele disse: esta é a harpa original. And so this throne is an epicenter of power. Então este trono é o epicentro The do nerve poder, center of the reign of God. o centro nervoso do reino de Deus. E então He agora, was exuding from there to the lost. ele estava exalando de lá para os The perdidos. salvation of God to the lost, the mercy of God to the lost, the grace of God to the lost, the kindness of God to the A lost, salvação de Deus para os perdidos, a misericórdia, a graça, a bondade, o resgate de Deus, tudo, as bênçãos de Deus para os perdidos. Esta é a salvação da graça que vocês possuem. Then he said Então ele disse that when they are lost, they also become damaged. que quando eles estão perdidos, eles também se tornam danificados. I'm just recapping for the new people in the new cities that have joined us. É isto que foi dito ontem. Eu estou recapitulando para aqueles que vieram hoje, que se uniram a nós hoje. He's saying the following. Ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo, mas quando eles se tornam perdidos, eles também se tornam danificados. Quando eles estão perdidos, eles também se tornam destruídos. E ele deu exemplos específicos aqui. Ele disse que o próprio Mefibosete, quando ele estava perdido em Lodebar, longe de Jerusalém, ele estava totalmente aleijado e dilapidado. Mas você vê a restauração, o resgate que o trouxe de volta. E ele disse que quando Jesus entrou na sinagoga, ele disse, eu vim para resgatar as ovelhas perdidas de Israel, da casa de Jacó. Então, quando ele entra lá na sinagoga, para as ovelhas perdidas de Jacó, then in my Bible he say H-A and exclamation. That's how he starts the statement. But he's saying, then in there was somebody that was demon possessed. He said, na minha Bíblia, o versículo começa com uma exclamação, dizendo que lá dentro havia alguém possuído de demônio que fazia, ele fazia desse jeito. So he said, he was doing that. Então, ele estava fazendo assim. Nós sabemos quem tu és. Tu, o Santo de Deus, vieste para nos destruir. Isto significa que quando eles estão perdidos, também se tornam destruídos. Nesta condição, todos estes anos dentro da sinagoga, até que o Messias vem e os encontra. Então ele lindamente restaura esse homem. Então quando eles estão perdidos, eles também são destruídos. Quando você se torna perdido, o diabo tenciona te destruir. E eu disse, então ele saiu e foi embora novamente. E ele andou um pouco assim. E então ele encontrou 10 leprosos, 10, com úlceras. É tremendo. Se nós mostrarmos um agora no telão, vocês vão ver que é uma coisa terrível essa situação. E eu te abençoo, Randy, eternamente com a eternidade dentro do céu. E esta autoridade, sim, eu tenho. Se você apresentar esta lepra, eles verão por si mesmos. Então ele encontra 10 leprosos. Olha aquilo. Olha aquilo no telão agora. Quando o Senhor enviou esses 2 profetas para ir e limpar a lepra desta leprosa, Bebê Shalim. We are meeting whenever you are able, right?
Thank you. So, Então, I'm saying, eu estou dizendo, please look at that now. olha isso agora, Look at that situation. olha aquela He situação. meets 10 of them in this condition. Ele encontra 10 deles nesta So condição. when they are lost, they are also damaged. They are also Então, destroyed. quando eles estão perdidos, eles também So são when now he destruídos. finds them, Então agora ele os encontra he cleanses this. e ele limpa isto. And I said leprosy, the spiritual meaning of leprosy is sin. E eu disse que o sentido espiritual de lepra é pecado. He's saying he's willing. E ele disse que ele quer limpá-los. E é por isso. We saw that Mephibosheth, even in his condition, the Lord said, just come as you are. E nós vimos que Mefibosete, o Senhor disse, venha exatamente como você está. And so you see that the Bible says that when you saw him seated on the dinner table, eating bread continually. Can you imagine someone coming from a situation where Então a there is no Bíblia bread and diz then you are que told, quando ele estava "Thou shalt sentado eat na bread mesa do continually." I jantar love bread comendo very pão much. continuamente, Thou shalt eat bread você pode continually. imaginar Can you a imagine situação that? quando não há pão e então alguém diz, eu tenho muito pão e você vai comer pão continuamente. Vocês podem imaginar isso? And he's sitting there. E ele está sentado lá. And the Bible says you could not tell who is crippled. E He a was just Bíblia like all the diz other sons of David. que você não podia dizer quem é aleijado, porque ele estava igual a todos os outros filhos de Davi. E estes são os filhos do rei, eles estão na monarquia, na coroa. Eles estão na coroa. E você sabe que há protocolo e etiqueta na mesa da coroa. Então, bom o suficiente. Mefibosete foi elevado dentro da herança real. Então, se você o coloca lá, então você usa a toalha da mesa para simplesmente cobrir os pés dele. Não, ninguém vai saber que ele é aleijado. É por isso que ele diz que ele estava comendo pão exatamente como os outros filhos. Então ele está sentado lá. E o Senhor cobriu a vergonha dele. Mas porque ele havia sido treinado dentro da etiqueta da realeza, ele estava sentado lá, ele sabia qual faca era usada para a manteiga, qual colher para a sopa. Ele sabia estas coisas, então ele estava à vontade. E eu me lembro de alguém em Gênesis 1, 26 e 27, 26 e 27, que também foi criado nesta herança, a imagem e semelhança do reino do rei. E ele sabe onde o pão e a manteiga estão, a faca para a manteiga, a colher para a sopa. Então ele realmente pode comer pão naquela mesa continuamente para sempre. Eu sei de alguém que foi criado. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. A imagem do rei. Ele foi construído dentro da casa do rei. Então ele sabe esses procedimentos e protocolos. Ele sabe onde colocar o guardanapo. E quando eles vêm, ele diz, não, por favor, dá-me este guardanapo. Ele sabe o que é que ele tem que pedir. He knows which knife cuts butter and which side is put. The spoon for the soup, which side. So he can be able to operate well at that table of Revelation 19. Ele sabe qual faca usar para a manteiga, ele sabe de que lado fica a colher para a sopa. Então, ele é capaz de operar bem naquela mesa de Apocalipse 19, versículo 9. Este é o tipo de conversa que nós estávamos tendo aqui ontem. O resgate da igreja. E eu disse, o Senhor deseja cobrir a tua vergonha, limpar o seu pecado. Desde que você volte, simplesmente volte. Ele disse, eu desejo fazer isto.
Eu estou pronto. Ele disse, eu estou pronto e eu quero Cover the crippled legs cobrir as pernas aleijadas using the tablecloth. usando a toalha da mesa, So people won't see de forma que as pessoas não verão that you're crippled. que você é aleijado. And remember, E lembrem-se, in heaven there are no cripples. no céu não há aleijados. So that means Então isso at significa that table there is healing also that took place que already. naquela mesa também há cura que aconteceu, aleluia. All win-win situation for the church. Então é uma situação de vitória, vitória para a igreja. That's why I'm just recapping for those who may not have been here. E é por yesterday. isso que eu estou recapitulando And for para those of aqueles you que who não may not estavam have aqui gotten the ontem hidden message that was concealed. e para vocês que não conseguiram captar a mensagem escondida, que estava oculta. It was a message to the church. Foi uma mensagem para a igreja. That's why I said he was demonstrating the love of God to the lost. E é por isso que eu disse, ele está demonstrando o amor de Deus pelos For perdidos. God so loved the world. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Because King David was making those pronouncements sitting on the throne we read from Isaiah. Porque o rei Davi estava fazendo esses pronunciamentos sentado naquele trono que nós lemos em Isaías, para demonstrar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, demonstrando a salvação de Deus, Grace of God. a graça de Deus. All these wonderful things you Todas see estas from the coisas cross. maravilhosas que você vê que vêm da cruz. And then he said the following yesterday, as I finish up this summary, Então ele disse o seguinte ontem, para terminar este resumo, he said ele disse yesterday here ontem aqui that sometimes que algumas vezes, when you re-examine Mephibosheth quando você reexamina Mefibosete, living in the house of Machir, vivendo na casa de Maquir, and the son of Amiel, o filho de Amiel, and all the way in Lodebar, far away. lá longe em And Lodebar. you look at the time when the message comes to him and when he responds. Então você vê o tempo quando a mensagem vem a ele e quando ele When responde. you try to you try to put the timeline together, you try to tally the dates and the timing. Quando você tenta colocar a linha do tempo junto, quando você You might tenta find that ver there was a as little delay datas, in responding. você vê que houve uma demora em responder. Because you see, he's 15 because you have 5. Porque vocês veem que ele tem 15 anos. Ele tinha 5 quando eles morreram, então mais 10 anos do reinado de Davi. Mais tarde ele tem o filho, então você vê que houve uma demora. Mephibosheth had a son. Então in Lodebar. Mefibosete teve um filho em Lodebar. So for me, I'm always interested in that silence, those motifs. Então eu estou the way sempre the Bible interessado goes neste silent. silêncio, a razão pela qual a Bíblia fica em That's where the silêncio. treasure is. Porque é aí onde está o tesouro, Revelation is. onde está a revelação. Why the delay to respond, to come? Por que a demora em responder para vir? That's why I read from Jeremiah chapter 8 yesterday, verses 4 to verse 9. It said, when men fall down, don't they get E é up? por isso que eu li em Jeremias 8, ontem, capítulo 8, versículo 9, onde ele diz, por quando os homens caem, eles não se levantam. When men turn away, don't they return? Quando os homens se desviam, eles não voltam. Then why have these people delayed to return? Even the birds, Então, when they por que fly este and povo they detect demora that the para winter is voltar? coming, it's now getting late, the cold is coming, Até mesmo they as turn aves and go detectam back to que o where their inverno está nests vindo, o are. frio está vindo e eles têm que retornar para o lugar onde estão os seus ninhos. They start moving from Europe and coming to Africa where it's warmer like this, where it is naturally air conditioned Eles by começam a mudar da Europa para a África, onde há ar-condicionado natural de Deus. God. It's natural air conditioning probably because not all Africans would have afforded Então o air ar-condicionado aqui é natural porque provavelmente nem todos os africanos têm dinheiro para ter um ar-condicionado. Então eles começam a voltar para onde é mais quente, caso contrário eles vão morrer. And he's saying, E ele está how dizendo, about you? e quanto a vocês? How come that you cannot detect your hour of migration to return? Como é possível que vocês não conseguem detectar a hora de migrar, de Climate voltar? already tells you it's time to return. O clima já te diz que é hora de The two retornar. messengers are ministering here. Os dois mensageiros estão ministrando aqui. One of them is ministering with a glorious eternal body. Um deles está ministrando com um corpo glorioso e The eterno. cripples are walking blind, can see the sun is Os aleijados estão andando, os surdos estão ouvindo, o sol está aplaudindo,
quando tudo está acontecendo. Você deveria ser capaz de dizer que esta é a hora de retornar. Mas você vê agora que este espaço, esta demora em responder. Então ontem eu perguntei, por que é que eles falham em retornar? Like in Nairobi here now. Como em Nairobi, aqui agora. Há muitas igrejas fazendo suas próprias coisas em todo este país. Entretanto, a mensagem da vinda do Messias está sendo dispensada aqui agora de graça. Os bebês aleijados estão andando aqui. Então, por que eles não voltam? Nós chegamos neste ponto ontem. Por que eles não retornam? Por que eles nunca retornam? E então eu disse, a evidência é clara. A glória está aqui. Os servos do Senhor estão aqui. Aqueles que foram prometidos na Bíblia. Então, por que é que eles não voltam? E então eu disse, o Senhor anunciou em Eclesiastes capítulo 9, versículo 3, que há uma loucura que atinge os corações dos homens. De tal forma que agora, que quando um lunático está sentado em um mercado aqui, digamos que é um mercado em Kisii, em Nairobi, qualquer lugar, um mercado. Ela está sentada aqui com a bagagem dela, a lunática, a louca. E você que era um amigo desta louca, antes dela se tornar lunática, então você vem a esta lunática e diz, Joyce, você se lembra de mim? Ela vai olhar para você, vai dar de ombros assim, e ela vai carregar as coisas dela. Eu te trouxe uma soda, Joyce, podemos conversar? Eles não conseguem reconhecer os seus amigos. Ele está dizendo que o amigo deles, Jesus, está vindo para ajudá-los e dizendo, saiam fora das igrejas da apostasia, onde há abortos, homossexualismo, lesbianismo, escândalos, pecado sexual, e ele diz, saia, saia por favor, eu sou teu amigo. Eles não conseguem detectar o seu próprio amigo. Então eles não conseguem detectar seu próprio amigo. A loucura. Porque caso contrário, como você pode explicar isso? Os seus próprios aleijados, seus parentes, que eram aleijados e agora estão andando, seus bebês. Uau! Eles veem os seus próprios aleijados, os seus próprios cegos que agora estão enxergando. Eles estão vendo as maravilhas de Deus. Por que que eles ainda estão presos em Lodebar? Eles não têm mais a capacidade de detectar quem é o amigo deles. Olha aquela aleijada, por exemplo. Quero dizer, você não precisa traduzir isso em chinês ou russo, em qualquer outra língua. Isto já é traduzido por si mesmo, pela imagem. Qualquer pessoa pode ver isso e dizer, não, 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 isso é Deus, eu quero ir lá. Mas por que é que eles não vêm de Lodebar? Então esta é a razão, é a desordem, é a loucura do coração deles. Ele disse ontem que é isto que precisa ser tratado. Ele está dizendo,
There is tribulation. You're going to fall into hell. Without holiness, you will fall into the hell. Que os dois profetas estão dizendo, cuidado, ao buraco, à tribulação, você vai cair no inferno. Sem santidade, você vai cair no poço, no buraco do inferno. And he's saying, be careful now. E ele está dizendo, cuidado Without agora. holiness, you're going to fall into the hole. Sem santidade, você vai cair no buraco. Fall into hellfire. Você vai cair no fogo do inferno. You people are standing, hey, don't do that. E as Don't pessoas cross. estão falando, There is still rain. não, Don't não cross. faz isso, não, o sinal ainda está vermelho, não atravesse. Mataa bado nyekundu. O sinal ainda está vermelho. Because all the people are waiting here, they want to cross. Porque todas as pessoas estão esperando aqui, eles querem atravessar. Oh yes, the two prophets of the Lord are already here. Thank you, my son. This is very powerful. Sim, os dois profetas do Senhor já estão aqui. Obrigado, meu filho, mas ouça isso agora. Então ele está dizendo, All the people are standing here. They don't want to do jaywalking. todas as pessoas estão paradas aqui, elas não querem fazer uma coisa louca. People, tell her to sit down. Por favor, digam para ela Thank you, my sentar. daughter, the translator. Muito obrigado, minha filha Are we going to meet tradutora. again? Nós vamos nos Thank you encontrar very much, novamente. right? Muito Thank you. We obrigado. appreciate the service. Yes, thank Muito you so much. obrigado pelo teu Yes, just serviço. arrange through. You can arrange through Litunda, the Archbishop. Yes, and then we meet. Thank you. We appreciate it. So Então, all people don't want jaywalking. Nenhuma daquelas pessoas querem correr o risco de atravessar. I think in the US it's called jaywalking, right? Eu acho que nos To Estados cross Unidos, when it's not time atravessar, to cross the street, right? quando você quer atravessar e não é o tempo de atravessar, eles chamam de jaywalking. Então eles ficam parados. It's still red. O sinal ainda está You see, vermelho. when it's red here, it is green for the other vehicle. Porque você vê que quando está vermelho aqui, está verde para os outros So veículos. they are coming full throttle. Então eles vêm em altíssima velocidade. They're coming full speed. They want to pass before it changes. Eles vêm em alta velocidade, eles querem passar antes do sinal Then you mudar. are standing here. Então você está Everybody's parado waiting for aqui. this crossing, zebra crossing to turn green and E cross. todos estão esperando na faixa de pedestre o sinal ficar verde para então poderem atravessar. Then all of a sudden, Então, repentinamente, this person walks. essa pessoa atravessa. Hey, don't do Então, that. hey, não faça isso, você vai se machucar. And then, E então, because you are shouting, hey, please porque don't do você that. está gritando, Vehicles não are coming. faça They isso. have put their Os lights on. veículos Be estão careful, vendo. hit you. Eles estão colocando as luzes e ele diz, não, cuidado, eles vão te atingir. Então, Because you shouted, now she stops in the middle of the road porque você gritou, ela agora para no meio da rua. and turn to face where this. E olha, Come back here. e olha para ver quem gritou e eles dizem, volta aqui, volta aqui. So you E ela see, diz, não, it's a deadly não vou voltar. situation. Why? Então, Because they have no capacity to detect danger. então é uma situação mortal. Por quê? Porque eles não têm capacidade para detectar o They have no perigo. capacity to detect danger. Eles não têm capacidade para detectar o perigo. So it is with the church today. E é a mesma coisa com a igreja hoje. It is deadly. She's being warned. Be careful. Without holiness, you're going to get hurt. Ela está sendo alertada, cuidado, sem santidade você vai se machucar. But the present day church in America, Mas a igreja deste tempo presente na América, na Austrália, você sabe que a situação é inacreditável. Em todo lugar, eles estão ungindo gays, bispos gays. Vocês sabem que na Alemanha, eles votaram nele. Eles dizem, não, ele é um bom homem, mas eles dizem, cuidado, você vai se machucar. but they have no capacity to detect. Mas eles não têm capacidade para detectar. They have no capacity to detect danger. Eles não têm capacidade para detectar o That is the perigo. only way you can explain the fact that everything is obvious and they are not here. Esta é a única forma que você pode explicar que tudo é óbvio, mas eles não estão aqui. Hallelujah. Aleluia. Even foreigners have come. Até mesmo os estrangeiros vieram. And there are many millions of Kenyans who have not yet come. E há milhares de quenianos que não vieram. So it's tremendous. Então you é mean this is tremendo. today? Oh, isto é hoje? I tell you. Eu lhes digo. Oh yes, oh yes. It Alguém had to. filmou uma Australia is visitação. far. It had to. It had to.
This is amazing. Isto é This is maravilhoso. happening, right? Isso está acontecendo, certo? I tell you, all this is happening and they ain't yet Eu lhes returned. digo, tudo isso está acontecendo e eles ainda não voltaram. Então é um problema, certo? E eu acho que é disso que nós precisamos falar. E eu quero anunciar que haverá o Tawala 3 também. This is too beautiful. Isso é lindo demais. For as long as I'm still in the land, Enquanto eu estiver nesta as long terra, as I'm still in the land, enquanto eu estiver nesta there nação, will be Utawala 3. haverá o Tawala 3. E nas próximas 3 semanas nós estaremos aqui novamente. Aleluia! O Evangelho será pregado até os confins da And when the terra. Messiah comes, E então o Messias vem. hallelujah. Aleluia! This is beautiful, beautiful, beautiful. Isso é lindo, lindo. Olha aquilo, olha aquilo. Look at that. Olha aquilo no telão. The gospel of Jesus O Evangelho de will be Jesus preached será with pregado maximum power. com máximo poder.